Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um episódio da Lumos Language School. Eu sou Minas Bonvaquedes, eu sou consultor comercial da Lumos Language School aqui em Salt Lake City. Nós queremos conversar hoje sobre alguma coisa bem importante. Você deve estar preocupado com o seu aprendizado do inglês, como você pode fazer para vencer a barreira em aprender esse importante idioma. E talvez muitos de vocês já estejam preocupados com o teste chamado TOEFL. Alguns episódios atrás, nós falamos um pouquinho sobre como funciona no geral esse teste e hoje nós queremos falar no detalhe como funciona a estrutura desse teste. Primeira coisa importante que você precisa entender é que existem duas versões importantes dele, o IBT e o PBT. O PBT é o Paper Based Test, que é o teste feito no papel. Essa é uma versão que praticamente está em desuso e talvez não seja nem mais encontrado muito facilmente. Ele só existe em regiões onde o acesso à internet é difícil. Hoje em dia, a versão que é mais utilizada é o teste IBT, que é o Internet Based Test. Essa versão ela é feita online, né? E aí você vai incluir nessa versão do teste uma sessão de speaking, que na versão PBT não existia. O teste dura mais ou menos 4 horas. Em torno, você vai fazer das 8 ao meio-dia, por exemplo. Ele é dividido em 4 sessões distintas. A primeira é reading, que é a prova de leitura. Você tem aproximadamente de 60 minutos até 80 minutos para fazer essa prova, dependendo da sua prova. A sessão do listening, quando você escuta passagens, escuta professores falando, estudantes falando, ela dura cerca de 40 a 60 minutos. Depois você tem um intervalo de 10 minutos. Depois você retornando para a tua prova, você tem uma sessão de speaking, você tem que falar, responder várias questões. Isso leva em torno de 20 a 30 minutos. E no final, você tem 2 redações para fazer. Uma redação que leva em torno de 20 minutos e a segunda redação em 30 minutos, totalizando 4 horas de teste. A pontuação do TOEFL, ela também é diferente, ela não vai de 0 a 10, ela vai de 0 a 120. Então, cada sessão que nós acabamos de falar, o reading vale 30 pontos, o listening vale 30 pontos, o speaking 30 pontos e o writing 30 pontos. Se você zerar, ou melhor dizendo, se você alcançar a nota máxima, os 30 pontos, você poderá fazer 120 pontos nessa prova. Então, como nós falamos naquele episódio anterior, essa é uma prova que não reprova ninguém. Ela só diz em que nível você está. E a universidade que você está indo estudar, o college, vai determinar quantos pontos eles requerem. Um college vai querer entre 60 a 70 pontos, uma universidade em torno de 80 pontos. Se você for fazer um mestrado, 90 pontos, um doutorado, mais de 100 pontos. Então, isso é algo que você precisa pesquisar e colocar nos seus planos, onde você quer estudar e quantos pontos essa instituição requer para que você seja aceito como aluno. Como é que funciona a interface desse programa na tela? O que você vai ver? Como você pode ver agora, você vai ver de um lado as questões e de outro lado textos ou narrações que você vai ouvir durante todo o teste. Hoje nós queremos falar para você especificamente sobre o Reading Section, que é a prova de leitura. Essa possivelmente é a parte mais difícil do todo o programa e requer mais preparação do aluno. Então, hoje nós analisaremos os 9 tipos de questões que você vai encontrar nesse tipo de prova. Na sessão de reading, você terá que ler textos que têm em torno de 700 palavras. Em uma prova, você pode ter de 3 a 4 textos. Se você tiver 3 textos, sua prova de reading vai durar 1 hora. Cada texto você precisa responder as perguntas em 20 minutos. Se você tiver 4 textos, você terá 1 hora e 20 minutos. A maioria das pessoas com quem eu converso, elas normalmente são testadas com 4 textos. Se isso acontecer, um desses 4 textos não valerá para a sua nota. É isso mesmo. Parece uma pegadinha, né? Mas quando você tem na prova 4 textos, significa que a ETS, que é a companhia que desenvolve esses testes, ela vai pegar um desses 4 textos e vai utilizar para pesquisas próprias. Eles não serão pontuados. Mas você não tem como saber qual desses 4 textos você será pontuado ou não. Então você tem que fazer o melhor possível em todas as provas. Para cada texto, você terá de 13 a 14 questões. E o tempo, não se esqueça, de 20 minutos cada texto. Possivelmente um dos maiores desafios no reading é justamente controlar o tempo, porque você tem em torno de 1 minuto e 20 segundos para responder cada questão. E normalmente, quando você tem a questão, o autor indica em que parágrafo
a questão vai estar respondida, normalmente. Mas você sempre terá 2, 3, até 4 questões das 14, onde você precisará procurar em todo o texto a resposta. Então vamos ao primeiro tipo de questão? O primeiro tipo de questão com o qual você precisa se preocupar no TOEFL, na seção do Reading, é a Vocabulary Questions. É o tipo de questão que vai medir a sua capacidade de entender o vocabulário em inglês. O autor vai perguntar qual o melhor significado para essa palavra. A palavra no texto ela vai estar sublinhada, ela vai estar destacada e você vai ter 4 opções na qual você tem que escolher a palavra que melhor se adequa à tradução que está sendo interpretada ou pedida pelo texto. O segundo tipo de questão que você vai encontrar com bastante frequência no TOEFL é Detail Questions. São questões que vão perguntar sobre detalhes específicos no texto em pontos importantes de toda a leitura. Essa é uma pergunta tão importante. Num texto de 14 perguntas, numa prova de 14 perguntas, ela vai aparecer 3 ou 4 vezes. E o Vocabulary Question, que nós acabamos de ver, também vão aparecer pelo menos 3 vezes. Então quase que 40%, quase 50% da prova são Detail Questions e Vocabulary Question. Então você precisa estar apto a ler rapidamente a pergunta e saber buscar o detalhe que está sendo perguntado no texto. O terceiro tipo de questão que você precisa estar habituado a responder no TOEFL são as Negative Questions, são questões negativas. Como é que ela funciona? O autor vai perguntar, de todos esses detalhes, qual não está detalhado no parágrafo X? Então, de repente, no parágrafo vai falar sobre 3 características de algum tópico, de algum tema importante, e você precisa encontrar qual das respostas não está citada no parágrafo. Então, isso exige bastante velocidade da leitura. O quarto tipo de questão, que é muito importante, uma das mais difíceis, é o Inference Questions. É uma questão que nós temos dificuldade de entender porque está muito simples. Porque essa pergunta ela está dizendo para você o que nós podemos supor que o autor quer dizer. Eu vou dar um exemplo para você. Eu digo assim, amanhã tem uma festa, mas eu prefiro ficar em casa. O que você pode inferir? Você pode inferir que eu não vou na festa. Veja, eu não disse que vou na festa, mas você, baseado na minha inferência de que vou ficar em casa, você deduz que eu não vou na festa. Então é mais ou menos isso. É algo que o autor não disse, mas que você pode entender. Claro que não nesse nível de facilidade. São questões realmente bem difíceis. Então essa é uma questão que precisa ser praticada bastante, porque ela é muito difícil de ser localizada dentro do texto. Um outro tipo de pergunta que aparece com frequência, pelo menos 2 vezes durante todo o texto, é Pronoun Questions. São as questões que pedem para você interpretar o pronome. No Brasil a gente fala deles, delas, eles, né? Pode ser um pronome possessivo, demonstrativo, e você tem que localizar no texto exatamente sobre quem esse pronome o autor está falando. Então você precisa ser rápido, porque normalmente antes desse pronome existem 3 ou 4 adjetivos que vão confundir você e você tem que ter a capacidade de identificar exatamente qual pronome está sendo falado. Um tipo de questão que é bem diferente é a chamada de plug-in question. O autor vai te dar uma frase e vai perguntar onde essa frase fica melhor localizada em todo o parágrafo. Você vai verificar que o parágrafo tem 4 quadradinhos e você precisa ter a capacidade de inserir essa frase dentro do parágrafo no local mais adequado. Normalmente essa é a penúltima questão, é a 12ª ou a 13ª questão. Na 7ª questão é a Paraphrase Questions. Como a própria palavra diz, o autor vai escolher uma sentença de todo o texto e ele vai parafrasear, isto é, ele vai dizer a mesma coisa de maneira diferente. Vai inverter a ordem de todas as palavras dentro do texto. E aí ele vai te dar 4 opções para dizer qual dessas 4 variações contém o mesmo conteúdo da sentença original. Então essa é uma questão que exige bastante cuidado, porque normalmente 2 ou 3 são muito semelhantes à própria questão original que está sendo apresentada no texto. Uma questão que quase sempre vai ocorrer em toda a prova do TOEFL é o Purpose Question. Essa questão é muito simples, ela vai perguntar por que o autor está citando tal fato dentro do texto, né? Com qual propósito, com qual objetivo.
Então você precisa examinar todo o parágrafo ou eventualmente todo o texto para localizar o motivo pelo qual o autor está comentando daquele tema especificamente. A última e mais importante questão que você vai encarar na sua prova é o Summary Question. Essa é uma questão bem delicada e exige muito mais tempo. Então, é melhor que você economize tempo nas questões anteriores para você ter tempo aqui, porque você tem que examinar o texto todo e responder as perguntas, as opções que melhor apresentam o resumo de tudo que você leu. Então você vai ter uma pergunta, basicamente, que pede para você resumir o que você leu em todo o texto, e você vai ver 6 respostas. Dessas 6, somente 3 representam os pontos mais importantes do texto. Não quer dizer que só 3 estão certas. Normalmente as 6 opções são citadas dentro do texto. Elas são colocadas, elas estão corretas. Eventualmente uma ou outra pode ter uma informação errada, mas normalmente elas estão corretas, mas somente 3 são consideradas academicamente o resumo dos principais pontos do texto. Essa questão vale 2 pontos. Todas as outras questões que nós falamos valem 1 ponto. Então vale a pena você tomar muito cuidado. Se você acertar as 3, você vai ganhar 2 pontos. Se você acertar 2 das questões, das 3, você ganha 1 ponto. Se você acertar somente uma, você não leva nada. Então essa é uma questão que sempre vai acontecer e sempre tem uma importância pelo número de pontos que ela apresenta. Por que nós estamos aprendendo os diferentes tipos de questões do TOEFL? Porque cada uma dessas questões exige uma maneira de solucionar diferente. Exige uma metodologia de se entender a solução e a resposta diferente. Nós não queremos aqui contar os segredos nem dar o curso de TOEFL, mas quando você começa sabendo que tipo de estrutura tem dentro do teste, isso já te ajuda bastante a entender como ele funciona. Normalmente, para brasileiros, latinos, uma das partes mais difíceis do teste é o reading. É onde os alunos gastam mais energia, gastam mais tempo estudando e têm mais dificuldade de pontuar. Porque nós não temos o hábito de ler costumeiramente, de fazer grandes análises de texto. E fazer isso num idioma estrangeiro é muito mais difícil. Então esperamos que isso tenha ajudado você. Nos próximos episódios nós falaremos um pouquinho mais sobre os demais pontos do TOEFL, que seria o Speaking, o Speaking, Listening e Writing, que também são fundamentais para o teu sucesso. Esperamos que vocês tenham gostado, né, dessa nossa apresentação. Não esqueça de subscrever nosso canal e semana que vem estaremos novamente com mais um episódio sobre o TOEFL. Obrigado, um grande abraço.